Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o princípio da inclusão e exclusão, só que agora em vez de falar dele para 2 conjuntos, a gente vai falar dele para exatamente 3 conjuntos. Exatamente 3 conjuntos. E a recomendação que eu faço aqui é que se você já tem uma familiaridade com conjuntos e se sente à vontade falando sobre problemas de contagem, a recomendação que eu faço é que você assista esse vídeo direto em vez de ver o vídeo sobre 2 conjuntos. Porque o que a gente vai fazer aqui é só um pouco mais avançado do que aquilo que a gente fez no vídeo de 2 conjuntos. Então imagina o seguinte, o nosso problema é esse. A gente tem aqui uma corrida, que essas 6 pessoas aqui, a Alice, o Bohr, a Cleópatra, a princesa Diana, o Einstein e o Freud, vão apostar corrida. E o que a gente quer saber, bem, de novo, é quantos resultados. A gente quer saber quantos resultados existem. Quantos resultados. Minha letra está piorando a cada vídeo, eu espero que isso pare em algum momento. A gente quer saber quantos resultados existem. Eu vou aqui um pouquinho mais para baixo. Só que o que acontece é o seguinte, a gente já resolveu esse problema anteriormente, eu acho, não sei se exatamente com 6 pessoas, mas acontece que para a coisa ficar um pouco mais difícil, essa corrida ocorreu e a gente sabe que alguém pelo menos disse que a Alice ficou em primeiro. E alguém também disse, uma outra pessoa de repente, que o Bohr ficou em segundo. E finalmente alguém também disse que a Cleópatra ficou em terceiro lugar. E por mais que você ache essas afirmações estranhas, de uma coisa você tem certeza de que pelo menos uma dessas afirmações é verdadeira. Pode ser que 2 delas sejam, por exemplo, a Alice, o Bohr em primeiro e em segundo, pode ser que 3 delas sejam, mas com certeza pelo menos uma delas é verdadeira. E a gente quer saber então quantos resultados existem, quantas ordens para a corrida existem, dado que pelo menos uma dessas 3 condições aqui é satisfeita. Então a gente pode definir aqui 3 conjuntos para esse problema. Aqui o conjunto A, eu vou começar a falar dessas pessoas aqui, dessas celebridades pelo primeiro nome da letra delas. O conjunto A vai ser o conjunto das corridas em que a Alice pode ficar em primeiro lugar. E só para deixar claro, uma corrida ou uma ordenação da corrida é só uma lista com 6 letras dizendo quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, quem ficou em quarto, quem ficou em quinto, quem ficou em sexto. E o conjunto B, por exemplo, nosso conjunto B, vai ser o conjunto das corridas, das ordenações para essas pessoas, em que o Bohr aparece em segundo lugar. E finalmente o conjunto C. Conjunto C vai ser o conjunto, acho que você já adivinhou, das corridas em que a Cleópatra fica em terceiro lugar. E o que a gente quer, o resumo de tudo que a gente quer é exatamente saber quantos elementos tem um conjunto, que é a união do conjunto A com o conjunto B com o conjunto Q, com o conjunto C. E essas 2 barrinhas aqui é outra notação que significa quantos elementos esse conjunto tem. Então isso aqui remete a gente a um número, né, que é a quantidade de elementos que o conjunto formado pela união desses 3 conjuntos tem. Então a gente quer saber qual é a cardinalidade de A, união B, união C, dado, de repente eu fico deixei um pouquinho mais para cima, dado que a gente tem uma corrida com 6 participantes e que um deles ficou que é verdade que pelo menos uma dessas 3 afirmações é verdade, que um deles ficou em primeiro, o outro ficou em segundo e um outro ficou em terceiro lugar. Então eu vou desenhar aqui, só para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou desenhar aqui os conjuntos, ou um diagrama para esses conjuntos, só para a gente ter uma ideia, porque isso é uma coisa boa de você ter noção em matemática. O desenho não prova nada, mas o desenho inspira a prova. Então aqui vai ser, eu esqueci de dar o nome, aqui vai ser o conjunto A, ou seja, dentro desse círculo azul estão todas as corridas em que a Alice fica em primeiro. Dentro desse círculo amarelo, que é o conjunto B, estão todas as corridas em que o Bohr fica em segundo lugar. E dentro desse conjunto aqui, conjunto C, desse círculo aqui rosa, estão todas as corridas em que a Cleópatra fica em terceiro lugar. E agora eu vou colorir esse desenho aqui de uma maneira estranha. Eu vou colorir de branco os conjuntos, a parte de cada conjunto que não tem interseção com nenhum outro conjunto, né? Então eu vou colorir a parte do conjunto A, que representa as corridas em que a Alice ficou em primeiro, mas em que não aconteceu esse resultado aqui do Bohr ter ficado em segundo ou da Cleópatra ter ficado em terceiro. Então eu vou colorir aqui de branco também a parte que só pertence ao conjunto C. E vou colorir de branco finalmente a parte que só pertence ao conjunto B. Agora tem algumas partes desse desenho aqui, por exemplo, essa daqui que pertence a 2 conjuntos, mas não a 3. Então eu vou colorir de verde as partes que pertencem a 2 conjuntos e não a 3. Essa parte aqui que eu estou pintando, por exemplo, pertence ao conjunto A e ao conjunto C. Essa parte aqui
essa outra parte verde pertence ao conjunto B e ao conjunto C, mas não ao conjunto A. E finalmente essa parte aqui pertence ao conjunto A e ao conjunto B, mas não pertence ao conjunto C. E faltou uma parte, né, que eu estou ficando meio sem cor, de repente eu pinto de vermelho. Essa é a parte que pertence aos três conjuntos. Então o vermelho significa a região das corridas em que tanto a Alice fica em primeiro, o Bob fica em segundo e a Cleópatra fica em terceiro lugar. Então, uma primeira tentativa de solucionar isso aqui, quantos elementos tem a união B e a união C, e supõe, e nesse caso é verdade, que é difícil calcular diretamente quantos elementos tem. Mas a gente sabe que é fácil, então eu vou para cá. Talvez eu tenha exagerado nessa reta, eu vou para cá. A gente sabe que é fácil calcular quantos elementos tem cada um desses conjuntos. A gente pode dizer, então, tentar, de repente, dizer, ora, para calcular quantos conjuntos tem a união deles, quantos elementos tem a união desses conjuntos, a gente soma a quantidade de elementos de cada conjunto. Então, o total é o total de elementos de A mais o total de elementos de B mais o total de elementos de C. Só que agora, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Quando a gente somou todos os elementos de A, a gente somou essa região aqui, eu vou botar uma bola branca aqui, não sei se dá para enxergar bem. A gente também somou essa região aqui, essa região que tem tantos elementos de A quanto os elementos de B, e também somou essa região aqui, que tem tantos elementos de A quanto os elementos de C. Quando a gente somou os elementos de B, a gente somou essa região branca aqui, eu vou tentar desenhar bem forte a bola, mas também somou essa região aqui, que tem tantos elementos de A quanto os elementos de B, e essa outra região que tem tanto os elementos de A, os elementos de B quanto os elementos de C. E quando a gente somou o C, a gente considerou essa região, eu vou tentar fazer agora uma bola bem forte, e também somou essa região aqui que tem tantos elementos de C quanto os elementos de B, e também essa região aqui que tem tantos elementos de C quanto os elementos de A. E o que eu esqueci de dizer foi que em cada um desses casos a gente também somou essa região vermelha aqui, tanto quando estava somando os elementos de A, quando estava somando os elementos de B e quando estava somando os elementos de C. Então, o que a gente queria era somar cada região exatamente uma vez, porque somando cada região exatamente uma vez, a gente ia ter o total de elementos da união desses conjuntos, de A, união B, união C. Só que acontece que algumas regiões a gente somou 2 vezes e outras regiões a gente somou 3 vezes. E, em particular, as regiões problemáticas são as regiões que existe interseção entre os conjuntos. E o que a gente quer, então, é descontar de alguma forma essas interseções. E também é fácil, você vai ver daqui a pouco, contar quantos elementos tem a interseção, por exemplo, de A. Deixa eu só botar um menos geral. Quantos elementos tem? A gente agora vai tirar a total de elementos das interseções deles 2 a 2. Então é fácil contar quantos elementos tem A interseção B. E também é fácil contar quantos elementos tem A interseção C. E também é fácil contar, claro, quantos elementos tem B interseção C. Então imagina que eu estou te dizendo que é fácil contar isso. Então a gente está aqui tentando pegar o atalho, né? A gente contou demais essas regiões que tem alguma interseção entre conjuntos e vai tentar descontar do total que a gente somou aqui as interseções deles, a quantidade de elementos de cada interseção desses conjuntos 2 a 2. Quando eu falo 2 a 2 eu quero dizer interseção de 2 conjuntos. E agora eu vou usar minha borracha e afirmar o seguinte: quando a gente descontou A interseção B, a gente descontou tudo que está dentro de A interseção B. Então tudo que está dentro dessa região aqui. Então a gente descontou uma vez essa região e uma vez essa região. Quando a gente descontou A interseção C, a gente descontou tudo que está dentro da região, tudo que está dentro de A e de C. Todas as corridas que tanto a Alice ficou em primeiro quanto a Cleópatra ficou em terceiro. Então é essa região aqui, a região que pertence a todos os conjuntos, e essa região aqui que só pertence a A e a C. E quando a gente descontou, isso aqui é uma letra B, né? B interseção C, a gente descontou essa região aqui que pertence tanto a B quanto a C e finalmente essa região aqui que pertence a todo mundo. Então olhando para a figura agora, acho que eu estou falando rápido demais, olhando para a figura agora dá para ver que a gente está quase lá, né? A gente contou uma vez essas regiões brancas aqui, que pertencem a somente um dos conjuntos, contou uma vez essas regiões verdes aqui, que pertencem a exatamente 2 desses 3 conjuntos, mas infelizmente a gente não contou nenhuma vez essa região vermelha aqui. E como que a gente conta essa região vermelha? E acredita em mim quando eu estou dizendo isso, deixa eu ir um pouco mais para baixo, mas você também deve acreditar em mim quando eu digo que, em primeiro lugar, essa região vermelha é a região que pertence aos 3 conjuntos, né? Ela é A interseção B interseção C. Então a gente tem que adicionar, basta adicionar a quantidade de elementos de A interseção B interseção C para o nosso total. Que aí sim a gente vai colorir essa região de novo. E olhando no desenho a gente vê que a gente contou cada região, cada pedaço aqui exatamente uma vez. Ou seja, o total, essa conta daqui, que de repente eu jogo essa seta um pouco mais para lá. Essa conta daqui que a gente fez é exatamente o total, independente
dos conjuntos que eu estou trabalhando. Isso aqui é exatamente o número de elementos de A, união B, união C. Deixa eu só refazer minha seta. Por quê? Porque fazendo essa conta a gente viu, de uma forma bem trabalhosa, que a gente conta cada região desse desenho aqui exatamente uma vez. A maneira formal de provar isso é meio chata, é ficar falando que você contou uma região a mais, enfim, é uma coisa meio burocrática. E eu preferi mostrar um desenho para vocês. Se você pensar na prova formal, fica aí um desafio, mas esse desenho aqui inspira bastante a prova formal dessa relação aqui, que o número de elementos de A, união B, união C, é exatamente a soma dos elementos, da quantidade de elementos de cada conjunto, menos a soma da quantidade de elementos das interseções deles 2 a 2, ou seja, A união B, A interseção B, A interseção C e B interseção C, mais a soma da interseção deles 3 a 3, que só tem uma, né? A interseção B, A interseção C. E agora vem a parte que eu prometi, né? Eu prometi que essa conta aqui ia ser fácil. Você vai ver que né? Vamos contar então quantos elementos. Então a gente vai contar quantos elementos tem. Deixa eu de repente ir um pouco mais para cá. Quantos elementos tem o conjunto A? O conjunto A é o conjunto das corridas em que a Alice fica em primeiro. Bem, em quantas corridas a Alice pode ficar em primeiro? Basta que a gente fixe a Alice em primeiro lugar e permute os 5 concorrentes dela. Então a gente tem 5 fatorial maneiras. A gente tem 5 fatorial maneiras de ter uma corrida em que a Alice fica em primeiro lugar, ou seja, o número de elementos do conjunto A é 5 fatorial. E a mesma coisa para B, né? O número de maneiras do bor ficar em segundo é o bor fixa o bor em segundo e permuta os 5 componentes dele, dando 5 fatorial maneiras do bor ficar em segundo, ou seja, 5 fatorial elementos para o conjunto B. E a mesma coisa para o conjunto C, né? É só fixar a Cleópatra e permutar os 5 componentes dela. E agora a gente pode contar, de repente, eu estou ficando meio sem espaço, quantos elementos tem esse conjunto aqui, A interseção B. A interseção B, bem, é exatamente reúne as corridas em que tanto a Alice ficou em primeiro quanto o bor ficou em segundo, ou seja, fixa a Alice em primeiro, o bor em segundo e permuta os 4 oponentes deles dois, então a gente tem 4 fatorial elementos nesse conjunto aqui. E a mesma coisa para a interseção C, né? É só fixar a Alice e a Cleópatra nos lugares em que ela tem que ficar, a Alice em primeiro, a Cleópatra em terceiro. E finalmente, B interseção C é exatamente a mesma história. Fixa o bor em segundo e a Cleópatra em terceiro. E quantos elementos tem A interseção B interseção C? Bem, fixa a Alice em primeiro, o bor em segundo, a Cleópatra em terceiro e você permuta os oponentes dele, dando um total de 3 fatorial maneiras. E agora eu vou um pouco mais para baixo. Aqui tá bom. No resumo da história, então, o nosso total, de repente eu ponho aqui, o nosso total de maneiras de ter uma corrida em que uma dessas 3 coisas, tá, eu fui para baixo mais, em que uma dessas 3 coisas acontece, é exatamente igual a 3 vezes 5 fatorial, mais 3, menos 3 vezes 4 fatorial, ou seja, somando esses 5 fatorial aqui, tirando o 4 fatorial, porque aqui tem um sinal de menos, e somando mais 3 fatorial. Esse aqui é o nosso total de possibilidades de organizar uma corrida em que pelo menos uma dessas 3 coisas acontece. A Alice em primeiro, o bor em segundo e a Cleópatra em terceiro. E aqui fica mais ou menos claro, deixa eu só botar aqui um sinal de mais por clareza, fica mais ou menos claro por que o nome desse princípio é princípio da inclusão e exclusão. Porque primeiro a gente incluiu os conjuntos, depois retirou as interseções dele 2 a 2 e depois somou, incluiu as interseções dele 3 a 3, ou seja, só uma interseção. E seria a mesma história se a gente tivesse 4 conjuntos aqui. Eu não vou fazer, mas se você tivesse 4 conjuntos e quisesse saber qual é o número de elementos da união deles 4, você somaria o número de elementos de cada um deles, subtraria o número de elementos das interseções desses 4 conjuntos 2 a 2, somaria o número de elementos das interseções desses conjuntos 3 a 3 e subtrairia o número de elementos das interseções desses conjuntos 4 a 4, que no caso só teria